Estamos no ar com mais um podcast do 0 ao 4.0 e hoje, como sempre, né, a gente traz aqui gente de garbo e elegância e hoje não é diferente. Estou aqui com um mestre, um verdadeiro mestre, que eu te conto já já. O trabalho dele quase foi para a Lua, já chegou na NASA, é aviador, já foi professor, reitor e hoje um pesquisador de nanotecnologia. Realmente, como o meu compromisso aqui com você é sempre trazer algo que vai te acrescentar. Embora o nosso assunto aqui seja sobre marcenaria 4.0, e a tecnologia tem tudo a ver com o seu dia a dia. Mas conta aí pra gente. Opa, não, ainda não. Veja só a vinheta do que rolou nesse programa aí. E daqui a pouco eu te apresento quem é o meu convidado de hoje. Dragado por essa onda, a gente não começou isso antes. E ainda não é confortável para algumas pessoas esse novo tipo de ensino, né? Por exemplo, é o que se fala. Conta aí pra gente como é que foi isso. Na verdade, o Marcos Pontes foi para a Estação Espacial, quer dizer, ele não chegou na Lua, mas ele foi para a Estação Espacial. Na época, isso é muito bacana trabalhar com a agência espacial. A gente depois conseguiu ser colocado pela agência espacial como fornecedor direto da agência espacial. Então a gente vendeu muito emblema, né, esses avião, tal. Meu pai também era piloto, foi piloto. E o que aconteceu foi que num determinado momento eu tinha que escolher minha profissão. E aí a minha área sempre foi aviação, né? A aviação sempre foi o pano de fundo da minha vida, como é até hoje. E aí eu fui buscar conhecimento e fiz o mestrado e o doutorado na área de engenharia. O que envolvido no processo, o cara ama aquele processo ali, né? Então o fato do cara ver uma máquina, você programou lá, você olha uma bênção na minha vida, que era o seu Aécio. Eu ia na diretoria financeira e ele falava: você consegue pagar hoje? Sim, porque a inflação na época era 30% ao mês. Permeava tudo com relação aos episódios de séries, né? Sim. Então você tinha lá Ginny é um gênio, que o cara era um astronauta, você tinha o MacGyver, que inventava um montão de coisa, você tinha Perdidos no Espaço, você tinha Viagem ao Fundo do Mar. Tudo tinha um pouco uma relação com a tecnologia. E com os novos meios de transporte, ser calmo, né? E é engraçado, eu sou uma pessoa muito agitada, mas na hora que até hoje, né, todas as situações que eu tive mais graves na minha vida, não só na aviação, na hora eu permaneço calmo. Então eu acho que a primeira coisa, o empresário... Vamos lá então, gente. Tecnologia com ele. É um apaixonado pela aviação. Realmente uma pessoa extraordinária. E sabe o que me marcou muito, Marcelo? Ele foi meu professor no Mackenzie. E assim, a gente tinha papos ali, conversa realmente... não era de professor para aluno, era realmente de amigo. E eu tenho você como um amigo, Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo Oliveira, ele vai se apresentar aqui para você entender o que esse cara já fez. É extraordinário, viu? Bom dia a todos, bom dia, Edson. Bom dia. Realmente eu já fiz muita coisa, mas só corrigindo um pouco, não fui reitor, mas participei do grupo da reitoria do Mackenzie em duas gestões. Sim. A gestão do professor Benedito e a gestão do professor Marco Túlio. Que me honraram com a possibilidade de ser tanto o coordenador acadêmico quanto o responsável pela comunicação com as entidades estudantis. Foi muito interessante, foram duas épocas muito interessantes. Bom, é um prazer, eu lembro muito dos nossos papos e realmente eu acho que todo aluno que se aproxima mais acaba virando amigo, né? Aquele que tem a ver com as nossas aspirações, que gostam mais ou menos da mesma coisa. Então é um prazer estar aqui no 4.0
para poder saber um pouquinho. Vamos ver o que eu posso contar que vai fazer essa galera aí de casa gostar ou entender um pouco mais, ou talvez Sim. colocar a cabeça para funcionar. Eu acho que o papel da gente é contar um pouco a trajetória e dentro dessa trajetória a gente poder trazer novas ideias, ou talvez para o espectador, para poder trazer condição para ele avaliar e tentar outras coisas na vida de cada um, né? Não, com certeza. Eu acho que o mais importante aqui, né, Marcela, eu sempre falo, né, o design, eu aprendi com o design, vamos se dizer, eu aprendi a aprender, né? O design, acho que ele tem isso, né? Como a gente tem essa veia de descobrir problemas, desvendar e eu lembro que a matéria que você ministrava lá era justamente de projeto, né? A gente chamava de DPP, que era você pegar um problema, desmiuçar esse problema, trazer opções para resolver, né? E é o que eu sempre falo aqui, às vezes o assunto não é a marcenaria em si, né? O cerne, mas sempre que a gente traz um assunto que vai trazer insights, né? Eu acho que esse é o importante aí do empresário, que ele precisa ter essa veia, né? De aprender como que aquilo pode trazer uma inovação para o negócio dele, um atendimento, uma coisa que vai diferenciá-lo, né? E para você que está em casa, eu acho que é importante sempre você estar conectado. Fala, meu amigo marceneiro, meu amigo empreendedor, eu tenho uma notícia para você aqui. Eu já vasculhei o mercado todo e eu não acho um lugar, uma plataforma onde você consiga mais e mais adquirir conhecimento desse mercado. Então eu estou trazendo aqui para você hoje uma oportunidade, que é a Comunidade X. A minha comunidade, onde você vai aprender a projetar, você vai aprender a precificar o seu produto, você vai aprender a configurar a sua fábrica, trazer a mentalidade do 4.0, uma série de informações. E olha só, você assiste Netflix? Eu já larguei faz tempo. Mas se você não largou ainda, eu vou fazer o precinho da Netflix para você participar desse programa e para você, ao invés de perder tempo na Netflix, você vai investir tempo na sua empresa, o que vai levar ela para outro nível. Então, o QR Code está aqui. Você escaneia esse QR Code. Você pode... O link também está na descrição desse vídeo. E nós tivemos lá na comunidade. E ó, tem uma coisinha. 1 mês grátis para você usufruir e aproveitar. E se você não gostar, você pode cancelar e voltar. Quando a gente fala de inovação, né, eu trouxe uma pessoa aqui muito boa de inovação, que é a Miriam Souza. A gente teve um episódio aí anterior e ela falava justamente, né, e na universidade a gente faz muito isso, né, que é experimentar coisas diferentes, né, o know-how, né, aquilo que você tem como bagagem ali, vão te ajudar a resolver esses problemas, trazer algo novo. E é o que se faz muito, principalmente no design thinking, né? Que você junta várias disciplinas, várias pessoas com visões diferentes para resolver problemas, né? E com certeza isso vai contribuir demais hoje para o pessoal que está em casa. Mas vamos começar com esse assunto, né? O Marcelo, ele participou do desenvolvimento lá atrás, de quando a gente teve o Marcos Pontes, né? Que é o astronauta aí que estava envolvido ali em todo aquele movimento da NASA, de ir para a Lua. E você participou do desenvolvimento de algumas peças ali do uniforme, essas coisas deles. Conta aí pra gente como é que foi isso. Na verdade, o Marcos Pontes foi para a Estação Espacial, quer dizer, ele não chegou na Lua, mas ele foi para a Estação Espacial. Na época, eu era sócio, né, junto com a minha ex-esposa, de uma empresa chamada Flytex. A Flytex fazia uniformes para pilotos e para a comunidade aeronáutica como um todo. Depois a gente acabou fazendo SAMU e outras coisas. Mas a gente montou essa empresa em 2005 e 1 ano depois, quando a missão Centenário ocorreu, a gente foi contatado pela Agência Espacial, porque teve na verdade, foi feito um contato via Brasília com alguém que tinha comprado o uniforme conosco. E aí
agência AEB, a agência espacial. Na época, acho que foi Edson, era o nome da pessoa que era responsável Olha. pela missão centenária. O Edson nos procurou aqui em São Paulo para fazer os uniformes dele, né, do Marcos Pontes. E a gente fez todos os uniformes, os macacões, mas não o traje pressurizado. A gente fez os macacões que ele usou no treinamento, fez jaqueta, calças, um montão de equipamento. Tinha algumas especificações, mas não era uma roupa com a especificação como o traje Sokol, né, que é o traje que ele usa para a reentrada e para o lançamento que ele usou. Mas foi uma experiência muito bacana trabalhar com a agência espacial. A gente depois conseguiu ser colocado pela agência espacial como fornecedor direto da agência espacial. Então a gente vendeu muito emblema, né, esses pets, vendeu muito macacão, não só para o Brasil, como para outros países, como França, como Holanda, Estados Unidos. Todo mundo pedia, tantos os pets, e a gente mandava um certificado de autenticidade. Foi uma Sim. época bem gostosa, foi bem bacana. Isso foi em quando? Isso foi 2005, 2006, no biênio. Né? Muito A bom. gente demorou um pouco para fazer as peças, para desenvolver. Eu lembro que teve até... A agência espacial é muito criteriosa, né? Então, quando as bandeiras... A gente fez acho que 40 bandeiras do Brasil, e a linha que a gente usou para bordar o azul era um azul escuro, marinho, mas não era o azul anil, que é o azul da bandeira. Então, eles nos mandaram procurar uma linha específica, com a cor específica. Foi muito aprendizado ali, mas foi muito Sim. bacana poder ter participado desse momento da história, né? Do primeiro astronauta brasileiro. Sim. E é interessante, né? Porque muita gente. O nosso público aqui que é de marcenaria, a gente fala muito, né? Porque a marcenaria ela tem um misto, né? Ela nasce um pouco com o DNA do marceneiro, que é o cara ali mais artesanal, e à medida que o cara vai escalando, né? Ele acaba precisando, né? Do design, enfim, dessa disciplina, né? De desenvolver produto, coisas desse tipo. E aí muitos se perdem nesse movimento, né? Que é interessante que a gente sempre traz aqui. Eu trouxe também o Paulo, que hoje ele é maquinzista, né? E tá lá na Fiat. Ele desenha, ele participou dos projetos da Toro, enfim, de vários carros. Aí ele desenha interiores, né? E aí ele tava falando um pouco das etapas, né? Que muitas vezes o pessoal não... E até o Lincoln falou, né? Muitos empresários têm dificuldade de valorizar um pouco até por não entender, né? De valorizar essa questão do desenvolvimento de produto, do processo, né? Para gerar inovação. Porque muitas vezes como é que acontece? O cara vai numa feira fora, olha um negócio legal, vem e copia, né? Aí copia daquele jeito, né? Sem fazer teste, sem fazer o desenvolvimento correto. E aí, obviamente, muitas vezes dá merda. O cara vai lá, gasta dinheiro, faz e lança no mercado e não funciona, né? Porque o desenvolvimento ele está justamente ligado a isso, né? O cara vai entender se aquilo que funciona lá funcionaria aqui, se o que ele usou para fabricar lá, ele tem as mesmas condições para fabricar aqui, se tem fornecedor, de nada adianta, né? Hoje, apesar da globalização, tá fácil, mas ainda não é. Tem coisas que não chegam, né? Não é tudo que chega barato, né? E que o mercado absorve. Então, essa vivência é o que a gente sempre frisa aqui pro pessoal. Pô, desenvolvimento de produto é outra disciplina, né? Não é aquela coisa, o marceneiro é aquele tipo que, né? O marceneiro ele vai lá, ele fecha o projeto, depois ele vai resolver o problema, né? E quando você está falando de larga escala, né? A minha especialidade é pegar o cara que é artesanal e levar o cara para o industrial, né? Então, quando a gente está nessa fusão, as coisas mudam, né? A gente pensa no longo prazo, né? E aí o design, ele é fundamental nesse papel. Ô Marcelo, então, você contou um pouquinho aí dessa trajetória, mas aqui como a gente fala do 0 ao 4.0, eu queria saber qual foi o seu ponto zero aí. Como que começou, como é que você se apaixonou por essa área, por essas descobertas aí hoje que você...
eu acho que desde pequeno, eu acho que a geração das pessoas que nasceram na década de 60 foram muito impactadas pela questão da tecnologia, né? Então, até os seriados de TV, acho que o programa espacial permeava tudo com relação aos episódios de séries, né? Sim. Então, você tinha lá Ginny é um gênio, que o cara era um astronauta, você tinha o MacGyver, que inventava um montão de coisa, você tinha Perdidos no Espaço, você tinha Viagem ao Fundo do Mar. Tudo tinha um pouco uma relação com a tecnologia Uhum. e com os novos meios de transporte ou com novas possibilidades de tecnologia, Os como os Jacksons, né? Jetsons. Então, tudo era a televisão que você conseguia falar com ela, a comunicação que você olhava um relógio e conseguia se comunicar, coisa que hoje O é o nosso que hoje é o nosso dia a dia a dia. dia, né? Quem imaginou, né? Que um dia a gente teria isso. Então, isso, como acho que todas as crianças que tinham um pouco mais a percepção para esse tipo de universo acabaram ficando um pouco atraídas por isso. E aí o que Uhum. aconteceu foi que, na época de decidir a escola, eu já desenhava muito, gostava muito de desenhar, desde pequeno. É, Meu pai sempre foi um cara muito habilidoso com artesanato, construía modelos de avião, tal. Meu pai também era piloto, foi piloto. E bom, e o que aconteceu foi que num determinado momento eu tinha que escolher minha profissão. E aí uma das escolhas foi a engenharia mecânica, né? Eu acabei prestando, passei na FEI, engenharia mecânica, mas era muito distante, não conseguia, não tinha tanto metrô e tanto ônibus na época, Uhum. ia dar muito, ia ter que levantar muito cedo para chegar, enfim, acabei não optando. E optei a minha segunda opção, ou a minha primeira opção até, foi um curso que eu descobri que chamava desenho industrial, né? Então eu descobri que existia alguém Por que, acaso. por acaso, Que eu também, foi mais ou menos parecido. a gente descobriu que tinha uma profissão que lidava mais com o projeto, né? Tinha esse caráter projetual, de tirar as coisas da ideia, vestir a questão de técnica, a questão específica mais técnica, e você conseguir pôr de pé um produto. E aí fui fazer o Mackenzie, que na época eram 3 anos, mas o período integral, a gente entrava meio-dia, tinha dia que nós saímos às 10, 11 da noite, né? Uhum. Mas foi muito gostoso porque foi ali que eu percebi, estagiando logo no começo, no segundo ano eu já estava estagiando numa empresa que fazia veículos militares, né, que era a Engesa, e eu pude perceber como é que era projeto. Lá a gente interagia muito com o departamento de engenharia, era na engenharia experimental o estágio, e eu pude interagir muito com o pessoal da engenharia. Fui aprendendo, fui descobrindo que eu precisava mais de engenharia. E aí depois, em 92, eu acabei tendo um convite para dar aula, para lecionar no Mackenzie. Na época não tinha mestrado nem doutorado e havia uma premência pelo docente ter o mestrado e doutorado, e eu tive a Uhum. oportunidade de fazer tanto o mestrado quanto o doutorado no Mackenzie, né? Sim. Fiz créditos no ITA, precisei fazer alguns créditos para complementar isso. Fui buscar o ITA porque a minha área sempre foi aviação, né? A Sim. aviação sempre foi o pano de fundo da minha vida, como é até hoje. E bom, e aí eu fui buscar conhecimento e fiz o mestrado e o doutorado na área de engenharia, o que me conferiu uma série de informações, uma série vamos dizer assim, de conhecimentos para ajudar o design, né? O design precisa muito da engenharia, assim como a engenharia precisa do design. E essa foi mais ou menos em linhas gerais a minha trajetória. No episódio passado, que na verdade ele vai ainda ao ar, né? Eu tava com o Lincoln Seragini, que o senhor conhece, ele também é professor. Também é uma lenda viva, né? Muito. O, O Lincoln o realmente é Lincoln. uma lenda viva. Mais de 20 mil projetos de, De de, de marca, de embalagem. embalagem. E ele é químico. E ele é químico, exatamente. E aí ele tava contando, né? Ele falou que o engenheiro é o cara que fala que não dá. E o designer é o cara que dá tudo, né? Porque ele vai sempre desenvolver e pensar na ideia, né? Que ele falou, se o problema não dá para resolver, ele muda o problema, né? É O verdade. designer, ele vai nessa linha. Ô Marcelo, mas foi aí que nasceu essa paixão pela aviação? Como é que... A paixão pela aviação começou com meu pai.
na década de 70, quando ele era piloto, trabalhou muito tempo com isso, depois parou, foi para a área de vendas. Ele vendia equipamentos de perfuração de solo e tal, e foi para uma venda mais técnica, e largou, abandonou a aviação. E eu sempre fui muito ressentido por ele ter abandonado a aviação. Mas eu conheci a aviação desde os meus 2 anos de idade, né? Uhum. Voando com ele desde então. A primeira vez que eu voei, eu tinha um pouco menos de 2 anos. Sério? Sério. E minha mãe me conta que foi a primeira vez que eu voei com ele. Minha mãe me contava, na verdade. E aí o que aconteceu foi Bimotorzinho que... mesmo. Monomotor, aviões Aí, muito pequenos. Mas a gente diz que na aviação que tem um vírus que chama o aerococcus, né? O aerococcus, quando entra na corrente sanguínea, ele se espalha rapidamente e acaba... Mas o que aconteceu foi que eu, eu quis seguir os passos dele. Quando foi em 91, eu já estava lidando com... Eu queria muito, gostava muito de unir as coisas, né? Tanto voar quanto construir. E aí, em 91, 89, eu fui procurar uma associação que existia em São Paulo, que é a Associação Brasileira de Aviação Experimental, a ABRAEX, na época. uhum. E foi um lugar onde eu comecei a descortinar a parte do projeto aeronáutico, né? Tinham várias pessoas que estudavam isso, embora não fossem engenheiros, alguns eram, mas puderam me dar o acesso a livros, a publicações. Na época não tinha internet nem nada disso, mas Sim. a gente trocava muita informação nas nossas reuniões, que aconteciam todas as terças-feiras, a princípio no aeroporto de Congonhas, numa sala que chamava Serac 4, que era o Serviço Regional de Aviação Civil 4, que era o quarto comando aéreo, que era São Paulo. A gente se reunia lá, eles emprestavam uma sala, na verdade, a gente ficava Uhum. das 6 até das 7 até as 10 da noite conversando sobre... Então, lá as pessoas projetavam, construíam aviões e vinham trazer as suas experiências. Foi lá a primeira fonte que eu bebi, né, depois do meu pai. E aí, em 91 mesmo, comecei a construir um dos aviões. Eu construí 3 aviões nesse decorrer da minha vida, assim. Todas construções amadoras. Uhum. Um deles voou. Então, eu fui aprendendo a técnica. Depois fiz curso também. Fiz um curso com um americano muito bom. É muito comum, né? O pessoal nos Lá nos Estados Estados Unidos, Unidos, né? muito comum. As pessoas fazem esse do it yourself, tem muito lá, né? Faça você mesmo, desde barco, desde movelaria, né? A parte de móveis também. O Uhum. pessoal gosta de fazer as próprias Sim. coisas lá, né? E tem um suporte muito grande, no que aqui a gente não tem, que é uma prateleira com todos os componentes. Lá, para aviação, por exemplo, a gente tem que comprar boa parte dos componentes lá ou adaptar alguma coisa de carro, essa coisa toda. Mas foi assim que foi assim que eu comecei. Assim Uhum. começou a paixão. Ah, legal. E tem alguma história? Eu lembro que o senhor contou uma história na sala, né? De um apuro que passou voando e tal. Tem algumas histórias Ah, interessantes aí com. sempre tem apuro. Eu passei, dos maiores apuros foi com a questão da meteorologia, né? Eu fui levar um amigo para Ubá, em Minas Gerais, para uma reunião, e acabamos pegando uma tempestade, o avião pequeno, a pressa de chegar, né? A aviação, ou o avião é um meio de transporte para quem não tem pressa. Uhum. E quando você começa a Embora, pôr, embora embora ele pareça seja muito rápido, contraditório, né? contraditório, mas ele é um bom meio de transporte para quando você não tem pressa. Porque tá aí o que aconteceu com Ulisses Guimarães, né? Aham. Na época, com o helicóptero que caiu, o que aconteceu com o filho do Abílio Diniz. Sempre a questão meteorológica é muito importante, né? E a máquina falha, mas eu acho que o homem falha muito mais, né? Então, às vezes, essa coisa... A gente tentou chegar em São Paulo mais cedo, pegamos uma tempestade, quase que a gente... nós estávamos com um plano de voo visual, passou para instrumento, que é uma coisa que às vezes é um pouco comum, mas não é... a gente foi obrigado. Sim. E a gente quase realmente teve porque a gasolina vai acabando, você não consegue enxergar nada, você não consegue pousar, né? A tempestade muitas vezes ela voa na velocidade do seu avião ou um pouco abaixo, então você está guardado em algumas situações dentro de uma situação. Você só tem os instrumentos, mas no caso lá da onde a gente estava, a gente acabou pousando em Varginha, mas não tinha instrumentação de navegação para deixar a gente posar na época lá com instrumento. Então, quando você não tem o apoio de solo, né,
fica muito complicado. E graças a Deus que abriu um espaço e a gente pousou. Mas como essa, tem outras tantas, como pane de motor, perda de bomba de óleo na decolagem. Já tive uns bons casos assim que não foram traumáticos, mas foram ensinamentos. Sim. Na verdade, o trauma é aquilo, né? Ele é o significado que você dá pra coisa, né? Exatamente. Então, eu tive uma questão séria, né, de saúde com meu filho, e ele teve leucemia na época, né? E essa é a luta, né? Porque independente da situação que você vive, é o significado, né? Por muito tempo você olha para aquelas coisas. Eu fiz até um episódio com a minha esposa também, onde ela falava, a gente teve que arrumar a mala para fazer uma viagem depois para ressignificar a questão da mala, porque a gente ficou um ano fazendo mala para ir para o hospital, né? Então acho que da mesma Como é forma, né, é o importante, né? significado. Você poderia falar, não entro mais num avião, não É. piloto mais, mas e eu acho que o que faz a diferença aí? Porque às vezes é uma situação dessa, mas às vezes o cara que está aí nos assistindo já quebrou uma empresa. E eu lembro que uma vez conversando com um amigo, ele falando, né, que é tão traumático, né, o cara também quebrar uma empresa, que muitas vezes o cara dispõe de algo que vale, sei lá, 100 mil reais por 10 mil reais, porque ele perdeu simplesmente o sentido daquilo, né? E qual a diferença para você, Marcelo, que você acha que eu acho que essa aviação, é o que o pessoal fala, né? Ensina tanto, né? Que é de procedimentos, é de várias coisas que ensinam para a vida, né? Não é um negócio que é só para o voo, é para a vida mesmo. O que você acha que faz diferença em momentos como esse, a postura, né, de você ali como piloto? Eu acho que a aviação é um meio que é muito regulamentado, né? Como ela põe em direto o risco de a vida, assim como o automobilismo também, né? Então você sempre tem procedimentos, ela é muito regulamentada em várias formas, tanto no projeto, na fabricação, na operação, na manutenção e depois no descarte disso tudo, né? No final de vida. Então, como ela é uma atividade assim, ela realmente impacta muito em como o seu posicionamento. Na operação, que é uma coisa mais imediata e alguns tipos de avião e algumas situações te permitem muito pouco tempo para você tomar atitude, o que acontece é que na hora você tem que permanecer calmo, né? E é engraçado, eu sou uma pessoa muito agitada, é, muito agitado. Às vezes até fica complicado para segurar as mãos aqui num programa e tudo. Mas na hora que até hoje, né, todas as situações que eu tive mais graves na minha vida, não só na aviação, na hora eu permaneço calmo. Então eu acho que a primeira coisa, o empresário que está olhando, ou a pessoa que esteja querendo fazer uma relação da aviação com outras áreas, para tudo a gente precisa dar calma, né? Parar e analisar a situação e falar, bom, o que está acontecendo aqui? Né? Eu tenho que agir rápido, muitas vezes você tem que agir rápido, mas eu acho que o primeiro passo é se acalmar e entender onde é que a gente está. Né? Bom, o que eu tenho? Está acontecendo isso, essa é a situação, o que eu tenho como alternativas aqui? Eu posso fazer, eu posso tentar reacender o motor que parou, se eu não tiver muito baixo, eu vou tentar ver onde é que eu vou colocar esse avião para pousar em emergência, e aí você tem uma série de procedimentos e checklists para fazer, né? Mas eu acho que a primeira noção é você ter calma e tentar ver onde é que eu estou. Bom, o que eu tenho e o que eu tenho de alternativas, né? Então, acho que isso pode ser um aprendizado. pelo menos foi o que eu aprendi, né? E às vezes você pensa que a coisa está no final ou que é o fim. Nunca é o fim, né? Eu acho que nem a morte é o fim, né? Pelo menos eu acredito nisso. Sim, Então, que também. a gente tem que entender que você está numa situação ruim, isso não quer dizer que isso seja perene. É um momento, é um dia. Bom, hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, né? Amanhã o sol vai nascer de novo, o dia você vai ter mais 24 horas para tentar consertar o que talvez hoje você tenha feito de errado. Então, acho que isso tem que ser alguma coisa que você mantém na sua Pra- cabeça como um plano de voo.
Verdade, verdade. Para a vida, né? Para a vida. É verdade. Inclusive, levando um pouco para a parte técnica, né, de quem está nos assistindo, é muito comum, né? Entre as opções, né? Mas é importante também. Eu vim até fazendo uma live ali, fazendo uma analogia, né? A gente tem uma feira importante do setor agora, que o pessoal vai muito, assim, é muito forte a questão de maquinário, de acessórios novos, enfim, matéria-prima nova e tudo mais. Mas o maquinário é o principal. E o marceneiro, o cara ali, como todo bom envolvido no processo, o cara ama aquele processo ali, né? Então, o fato do cara ver uma máquina, pô, você programou lá, você olha a peça saindo lá no final. E é muito comum, né? Justamente ele não conhecer todas as opções ou todas as vertentes daquela escolha e às vezes o cara fazer uma escolha antecipada, né? É o que você falou, é calma, né? Às vezes, pô, a gente sabe que muitas das vendas e eu não quero jogar contra nenhum dos meus pares aqui de mercado, né? Mas muitas das vendas é impacto, né? O cara às vezes tá ali, pô, uma promoção, não sei o quê, vou aproveitar, pô. Aí o cara esquece que depois ele vai ter que ter um software para gerenciar, que às vezes o funcionário dele que está lá não tem as habilidades que precisa. E aí eu acho que é isso, né? O cara não abriu o leque de informações, não analisou bem aquele momento ali e ele acaba por errar, enfim. E mesmo assim, né? Errou, a gente precisa corrigir a rota, não tem muito que para onde fugir, né? Mas a gente trazendo um pouco para o momento atual aí, hoje você está envolvido com pesquisa. Hoje, depois de 30 anos no Mackenzie, né, na universidade, eu passei por diversas áreas lá, desde a parte de ensino, a parte de extensão, esses dois outros cargos na reitoria. E o ano passado, né, 2022, eu assumi a gerência de projetos do MacGraph, que é o Instituto de Grafeno e Nanotecnologia. Então, isso aconteceu em dezembro de 2021, o convite eu assumi em janeiro de 2022. Não, perdão. O convite aconteceu em dezembro de 2022 e eu assumi em 2023. Eu estou fazendo um ano e meio. E foi um ano de muito aprendizado. O nosso instituto é uma ICT, é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Nós não estamos diretamente subordinados nem ligados à universidade. Na verdade, nós temos como se fosse uma holding do Mackenzie, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie. E embaixo desse instituto a gente tem algumas entidades, como é o caso da universidade, e do MacGraph, que é o Instituto de Grafeno e Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologia. Então, nós respondemos para o presidente do Instituto, e, no caso, eu respondo a um diretor. Nós temos um diretor, que é o professor Benedito, que foi reitor por 10 anos, por 9 anos da universidade, e de 2010 a 19 e a 18. E ele, com esse convite, ele é o diretor, eu respondo pela parte de projeto, os acompanhamentos, os leads, as buscas de novos parceiros, e o gerente de PDI, que é o Marcos Eberni, que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu não trabalho diretamente fazendo as pesquisas, embora já tenha pesquisado, já fui pesquisador na área de materiais compostos, né? De materiais compostos, principalmente na parte de impacto, e isso durante o mestrado e o doutorado na área de aviação, mas hoje eu não sou pesquisador, né? Eu gerencio a parte nós temos lá temos 15 pesquisadores, na verdade, boa parte deles são professores da engenharia, mas é isso que eu faço para viver. Hoje eu trabalho nesse instituto, sou responsável pelos projetos. Ah, legal. E a gente pode polemizar um pouquinho? Pode, esse claro. Assunto? Pode. Porque existe muita coisa, né, que a gente vê por aí e tal.
Inclusive, essa questão de nanotecnologia tá muito envolvido pelo menos é o que a gente ouve, né? Em medicina, em tecnologia de vacina, o que já foi propriamente dito até pelas empresas que produzem, né? Existe mesmo essa capacidade, não sei se o senhor tem esse know-how para dizer, mas existe mesmo essa capacidade de transmissão de informações, coisa desse tipo, através do grafeno? Ou ele tem mais essa questão de leveza, de resistência mesmo? Como é que Bom, funciona? o grafeno, ele é um material derivado do carbono, né, derivado do grafite. Então, o material precursor é o grafite, a gente faz uma esfoliação nesse grafite e daí surge os flakes, que a gente chama, que seriam flocos, vamos traduzir assim diretamente, flocos de estruturas que são hexagonais e cada vértice desse hexágono tem um carbono, um átomo de carbono. Bom, o que o grafeno, que seria esse material, muito foi falado do grafeno, né? Muito foi prometido, é um material que tem isso e aquilo. Como todo material, ele se aplica a algumas coisas e não se aplica a outras. Né? O que eu posso te dizer sobre o grafeno é que, primeiro, ele é um material muito resistente em função dessa própria forma hexagonal e dessa monocadeia, estrutura, né? Porque, na verdade, a espessura dele é o átomo do carbono, ele não tem espessura. Tanto que a gente chama esses materiais de 2D, como se eles tivessem só duas dimensões, largura e comprimento. A espessura é 1 nanômetro, que é o diâmetro do átomo de carbono. Então, ele é muito pequeno. Né? Para ter uma ideia, uma bactéria tem 10 nanômetros. Então, ele é 1/10 de uma bactéria. Meu Deus. Então, agora, ele é um material que é muito resistente, né? Um material que conduz 200 vezes mais eletricidade do que o cobre, mas isso tratando de dimensões específicas. Então, ele é mais resistente do que se eu construir uma peça feita de grafeno e eu pegar uma mesma peça feita em aço, com a mesma quantidade de material, o mesmo tamanho, ele vai resistir mais. Tá? Mas é óbvio que isso é uma forma de comparação. Ele é muito leve? Para você ter ideia, com 1 grama de grafeno, e a gente não consegue enxergar, eu consigo cobrir 2.300 metros quadrados, com 1 grama. Meu Deus. Se eu tivesse a capacidade de desdobrar todos os flakes, eu conseguiria, teoricamente, cobrir uma área. Então, ele tem uma área superficial muito grande, embora ele seja muito pequeno. Isso favorece o número de ligações, favorece as ligações químicas, isso favorece a adesão dele a outros polímeros, outros plásticos, até para a indústria moveleira, né? Por exemplo, se você colocar, a gente não tem esse estudo, mas o grafeno é um material ótimo, por exemplo, para essas madeiras recompostas, como EDF, MDP. Se você colocar na cola ou colocar no material, só que ele é um material ainda caro para algumas aplicações. Sim. Você teria uma resistência desse material muito maior, né? Então, só para dizer para você assim, o grafeno é esse material. Realmente ele é bom para algumas aplicações? Por exemplo, nós temos alguns estudos que indicam que se ele for colocado embaixo dos tumores de pele e você fizer um uso de luz, uma fotoativação, ele consegue reduzir, por exemplo, um melanoma de pele. Ele leva informação, na verdade, nós temos um pessoal que trabalha com fotônica lá. Então, fibras óticas, quando você dopa essa fibra ótica com o grafeno, ele pode ter uma capacidade de transporte de maior número de informação. Existe essa relação. Existe a relação dele melhorar desgaste mecânico de peças. Existe estudos que provam que ele melhora a processabilidade do plástico. Se ele for, porque o grafite já é um material que usa até como lubrificante sólido, né? Para fechadura, né? Exatamente. Então, ele traz, pela forma dele, ele escorrega muito fácil. Então, ele é um material que, para a parte de tribologia, né? Dessas relações de atrito e tal, ele é muito bom para algumas aplicações.
Então, até para lubrificantes, né? Estão colocando aí em lubrificantes óleo e, putz, ele melhora muito. Ele melhora a condução térmica também. Então, você consegue transferir energia térmica muito mais fácil. Então, por exemplo, fios de alta performance para camiseta de jogador e tal, já tem algumas empresas que estão trabalhando. A gente mesmo fez um projeto com duas empresas, uma delas bem famosa aí em alguns podcasts na área de camisetas, né? Não vou falar o nome, acho que o pessoal consegue saber. A gente tem um projeto Quiser com eles. patrocinar e a gente fala. Aí a gente tem projetos na área de fios têxteis, cuja transporte térmico é muito maior. Né? Então é isso, o grafeno é esse material. Mas sim, a nanotecnologia está presente não só, mas, por exemplo, a nanoprata, a gente tem curativos que são baseados em nanomateriais, a prata, o cobre, outros materiais que você pode recobrir, fazer recobrimentos com materiais nanométricos, ou pode usar materiais nanométricos desses elementos químicos, e você tem... porque ele é muito pequeno, então, quando ele é colocado num outro material, ele confere algumas propriedades. Sim. É isso que a nanotecnologia faz, né? Ela tem materiais muito pequenos que têm funções específicas dentro de outros materiais. Então, por exemplo, tubos de carbono podem ser transportadores de medicação de uso de liberação retardada, por exemplo, ou contínua. Então, tem muita coisa nesse mundo nano que eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo aí há 2 anos, 1 ano e meio, que pode trazer... A gente ainda vai ver muita coisa em função dessas tecnologias, dessas nanotecnologias. E o que dá para esperar justamente desse avanço aí no Brasil? Você acha que a gente tem um histórico aí de demorar, às vezes? Eu acho que o Brasil, Edson, ele ocupa aí, acho que a 14ª posição em produção de conhecimento, mas ocupa a 55ª em produção de inovação. Então, uma das coisas é a gente não confundir o conhecimento tecnológico ou o conhecimento acadêmico com a inovação. A inovação se dá quando aquele conhecimento tem um nível de maturidade, que ele vira um processo ou ele vira um produto. Ele é transformado ele em é algo, transformando né? em algo que vira um produto e que vai para o mercado e gera valor. Né? Então, quando você confere isso para um produto que gera valor financeiro no final, ele é vendido, ele está no mercado, atende a população, ele virou inovação. Se ele parar, mesmo num protótipo, e ele não chegar a virar um produto, ele não é inovação. Então, o que o Brasil precisa é deixar de produzir só estudos, conhecimento, tecnologia, e não aplicar, não vender, não transferir, que é o que vive em muitos países da Europa. Né? Você pegar uma Suíça, o cara quase não tem indústria, mas ele tem um número de patentes e ele transfere isso e a gente paga royalty para esse cara, os países. Então, isso é o que o Brasil tem que deixar. E como é que é a situação hoje? A gente tem um parque industrial que se modificou, que é grande, né? A gente tem várias indústrias. Só que hoje, com esse deslocamento do eixo para o sudoeste asiático, né? Para a China, para a Coreia e tudo, a gente deixou de produzir também. A gente deixou de fazer tudo. A gente compra muita coisa. O mundo inteiro compra muita coisa. Só que o que acontece? Muitos países que... China, por exemplo, produz muita coisa que é patente americana, que é patente europeia. E o Brasil não está lá nem cá. Nem a gente produz tanto, nem a gente tem tanta patente. Então, o que a gente acha que tem que fazer é ter... os ICTs no Brasil estão crescendo, tem muitas empresas que estão investindo em P&D. As empresas, hoje, o que a gente sente, principalmente lá o que eu tenho aprendido, é que as empresas são muito reticentes a ter um capital para P&D, para PDI, por exemplo. Que entra um pouco naquele assunto que a gente falou, né? As empresas não querem investir em inovação.
Ou elas têm medo se o mercado vai absorver, às vezes é melhor deixar o dinheiro rendendo no fundo do que o camarada ter um risco maior em criar. Isso é uma cabeça do nosso empresário, né? Que talvez seja um empresário também que seja muito tributado, que tenha uma série de coisas, tem processos trabalhistas. A gente sabe que não é fácil ser empresário no Brasil. Eu fui e sei que não é fácil fazer tudo sem não sonegando, que é o que eu fazia. Eu não sonegava. E eu acabei chegando numa condição bem crítica na época. Eu vendi a Sim. empresa, mas é um país que tem muita tributação, tem muito imposto. E isso tudo o empresário fala, pô, eu não vou botar 100 milhões, 50 milhões, 2 milhões para pesquisa, se eu posso aplicar ou então se eu posso quebrar isso, esse dinheiro pode ser perdido. Então acho que isso é a conta que o empresário faz. Mas se você não arriscar, você não consegue ganhar, né? Então, acho que falta um pouco esse mindset do empresário brasileiro e está disposto a perder, mesmo não é muito. Vamos começar com um pouquinho, vamos ver, vamos desenvolver um pouquinho, deu certo, bom, vamos fazer. Então, talvez essa parte incremental desse approach fosse o importante para o empresário, né? Agora, vamos ver como é que é. E aquela coisa, né? Você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Exatamente. Que na verdade Não há perda nunca, né? é igual o pessoal. Eu estava pesquisando ali para a gente conversar sobre essa questão do Marcos Pontes, e eles estavam falando, né? Que quando eles fazem uma expedição, né? Uma coisa assim, eles trazem muita informação, Muito. né? Que vão ajudar em outras áreas, descoberta de materiais, de próprios processos, né? E é mais ou menos com essa mentalidade, né, que o cara tem que encarar a inovação. É que muitas vezes, né, hoje a gente tem um movimento que é 4.0, que é essa questão do learning, né, que está em todas as indústrias, né? Mas hoje o cara olha, que isso nasceu, né? Nasceu assim, empresas que abrem a empresa dele para praticamente o cara fazer o comercial, né? Então o cara faz o atendimento, o cara vai lá e o cara é um lojista. Então ele manda o pedido. Muita gente coloca isso num pedestal, né? Como se esse fosse o único modelo de negócio que funciona. Que é porque o cara tem um custo baixo, né? O cara vai lá, o cara consegue entregar um produto de qualidade não tendo fábrica, o que é ótimo. Mas qual que é a única mentalidade que o cara tem? Que esse é o único modelo. Só que assim, quem que constrói marca? É o cara que tem produto, né? É o cara que tem o produto, o cara que desenvolveu algo ali, que se você for ver os grandes nomes, né, do mercado, a gente, como é mais moveleiro industrial, você pega Ornari, Florenzi, e algumas outras marcas que quando você fala de marca, você lembra de produto. Você não lembra do lojista, do cara que vende, que muitas vezes a vertente é só do cara olhar se eu tô ganhando dinheiro. Que eu acho que entra na mesma questão do cara ser empresário e falar, tô ganhando dinheiro, então tá ótimo, não preciso inovar, não preciso. Só que a inovação muitas vezes é o que vai levar o cara a se sustentar no mercado, né? Porque aquele modelo ali pode mudar, assim como o cara, pô, hoje o cara tem uma fábrica que entrega o produto pronto para ele. Amanhã ele pode não ter essa mesma fábrica, né? O que já aconteceu. Muitos clientes que eu atendi, o cara estava correndo para desenvolver a fábrica dele, porque ele tinha um suporte por trás e o cara simplesmente falou, ó, cara, estamos parando, ou, você não é mais um cliente interessante. E aí o cara simplesmente entra um pouco ali na análise do negócio, né? Pô, às vezes o cara tem um negócio que é extremamente dependente de um fornecedor, às vezes até de um cliente, né? Às vezes a gente é empresário e tem um cliente como 70% do faturamento, e aí o cara simplesmente, se esse cliente tem algum problema financeiro, ele vai junto, né? Eu acho que faz parte dessa análise aí que todo empreendedor precisa ter. Agora a gente voltando um pouquinho para a questão acadêmica aí, Marcelo. Eu contei num episódio a minha luta que era, né?
eu entrei no Mackenzie, descobri mais ou menos como funcionava, né? O desenho industrial e tudo mais. E na época eu falei, meu, preciso fazer uma faculdade. Aí um cara falou para mim, meu, por que você não faz? Ele fazia engenharia, ele falou, por que você não faz desenho industrial? Eu falei, que tem isso? Né? Desenho industrial, como é que é? Fui entender e tal, fui. Aí eu fui para o Mackenzie porque lá tinha bolsa, né? Eu falei, meu, é lá, só vou conseguir se for lá. Aí, cara, cheguei lá, não consegui a bolsa, não consegui. Tava bem naquela mudança de entra ProUni, aí diminui bolsa. Aí eu falei, caramba, e agora, meu? Comecei a partir, pegava o semestre, fazia metade das matérias e nisso, e nisso tinha um professor que olhava pra mim assim e falava, esse cara é repetente, meu, tá aqui ainda. Eu, em vez de fazer minha faculdade em 4 anos, eu fiz em 6, 7, né? Depois eu consegui bolsa, mas enfim. Aí eu te pergunto, Marcelo, e pro cara que de repente tá ali e fala, meu, não tenho grana para fazer uma faculdade, o que você indica? Qual que é a mentalidade que esse cara tem, às vezes, para chegar longe, mesmo sem Tem condição? condição. Bom, eu também não tinha condição, né? Eu lembro que eu pagava minha faculdade e eu perdi o estágio. Quando fechou a Ingesa, né, a empresa, eu fiquei acho que 6, 8 meses desempregado. E aí eu lembro que já quando eles estavam atrasando o salário bem antes, né? E eu não tinha o dinheiro para pagar, eu só tinha o dinheiro para pagar quando eles pagavam. Então eu ia ao Mackenzie e tinha um senhor que eu sempre falo que esse homem foi uma benção na minha vida, que era o seu Aécio. Eu ia na diretoria financeira e ele falava, você consegue pagar hoje? Sim. Porque a inflação na época era 30% ao mês. Nossa. Então, ao mês. Então ele punha um carimbo dizendo o seguinte, que os juros ficavam... eles tiravam os juros até a data Uhum. do carimbo. Então ele preenchia a mão e eu consegui pagar por causa disso, consegui me formar. Mas eu acho que para as pessoas que estão nos vendo, né, eu acho que eu acho muito importante ter uma formação. Né? Os cursos de superior hoje estão tão próximos, né? E se o aluno faz a diferença. O curso é muito Sim. importante, mas o aluno faz a diferença. Quanta gente boa que está ouvindo a gente, que agora está pensando, pô, mas eu não tenho dinheiro, mas você é uma pessoa com algumas capacidades. A gente não é igual um ao outro. Né? Nós somos seres individuais, né? Sim. Com recursos, com habilidades Cada um é um diferentes. mundo, Cada né? um é um mundo. Então, você tem alguma coisa a contribuir e tem alguma coisa que um curso possa contribuir e que venha de encontro ao que você espera e às suas habilidades. Eu acho que o principal por exemplo, hoje o EAD, o ensino à distância, está muito... Você não pode pagar 500, 1.000, 2.000 numa faculdade, mas você pode pagar 200 em qualquer curso, mas que você tenha um curso à distância que você faça, e já é uma formação. Aí você começa, vai trabalhar com esse curso, com a formação, vai ganhar dinheiro, bom, vou fazer uma pós, ou então vou fazer um curso presencial. Eu acho que tem essa... Os cursos hoje à distância não devem nada a cursos presenciais. Né? Sim. Os nossos no Mackenzie lá são cursos de excelência. Então, tem como você pagar um ticket menor para ter uma formação. Né? E depois vai fazendo. Eu não paro nunca. Eu comecei uma pós nova, é a enésima pós. Eu acho que a gente que gosta de estudar e gosta de entender as coisas, tem gente que gosta de estudar, mas mesmo você que não gosta de estudar, é preciso ter uma formação. Procura uma área que você Sim. goste, que você E às tenha vezes aptidão. achar, né? Achar A área que que mais. gosta, né? Porque tem que brilhar o olho, né? A gente no final do dia tem que dizer, bom, trabalhei, mas foi bom. Eu acho que Sim. eu estava aqui fazendo o que eu gosto. Por mais que tenham dias que sejam ruins, que sejam dias mais chatos. Todo trabalho tem dia chato, claro, né? Sim. Nem tudo é maravilha. A vida toda é assim, altos e baixos, né? Mas eu acho que isso é o principal. Acho que essas pessoas que não têm, procurar primeiro faculdades mais baratas. E não significa que a faculdade é mais barata é pior do que a mais cara, né? Ou estudar e passar, por exemplo, num concurso vestibular de uma pública, né? De uma Sim. USP, de uma federal, enfim, de uma estadual. Né? E eu acho que a mentalidade, né? É muito importante, né? A mentalidade do aprendizado, né?
Eu acho que, por exemplo, né? A gente estava até comentando, o próprio Lincoln contando pra gente a trajetória, né? Ele falou, fiz um curso técnico e aí depois ele foi fazer engenharia química, né? Hoje você tem muitas opções, né? Nossa. Às vezes o cara, com curso técnico, ele consegue entrar no mercado, se capitalizar para investir na carreira, Na né? carreira. Eu acho que é muito importante essa questão também do investimento e onde você faz o investimento, né? Que o principal investimento é na pessoa, Com certeza. né? Porque por muito tempo, antes de eu ir fazer faculdade, eu tinha um carrinho, eu viajava, e eu tava nem aí pra faculdade. Eu fui acordar, sei lá, com uns 26 anos, eu falei, agora eu tenho que fazer, pô, senão o que eu faço? E aí, muitas vezes é isso, né? A pessoa fala, eu não tenho condição de fazer, mas às vezes é só uma falta de prioridade, aquilo não é uma prioridade pro cara, né? Com certeza. Hoje você vê aí com esse fenômeno, né, da internet, do digital, né? Pô, você vê moleques aí fazendo milhões, cara. Às vezes o cara faz um curso ali. Tem muito curso ruim também, aleatório. Mas às vezes o cara faz um curso ali, acerta na veia, e o cara começa a ganhar dinheiro ali, que se ele quiser fazer, a faculdade que ele quiser fazer, ele faz, né? Empresas, enfim, tem aí fenômenos aí acontecendo, né? Molecada ficou milionária com 20 anos, 18 anos, coisa que até um tempo atrás era impossível, né? Porque a internet veio e potencializou muito isso. E com isso também a gente vê outro fenômeno que é o próprio ensino que precisa agora correr para dar conta dessa mudança tecnológica que não para, né? E como é que você está vendo isso, Marcelo, desse acompanhamento? Você acha que é um desafio, né? Para toda a classe aí de docente, né? Eu estou um pouco afastado de questão acadêmica, mas o que a gente vê é que é uma onda que a gente está surfando. Mas eu acho que a gente tem um pouco assim, você é levado né? A própria pandemia trouxe isso, né? A gente teve que mudar muito na pandemia. Porque o aluno estava em casa, você estava no seu escritório, eu estava na universidade, mas você dava aula. Eu lembro que a primeira semana eu ainda estava na reitoria, a gente teve que pensar que nós vamos fazer agora, porque não dá para ir para lá. Como é que a gente faz esse cara? Vamos ver essas plataformas. Podemos fazer via Zoom, né? Tava muito no comecinho. Uhum. Então o que eu digo é que nós estamos surfando uma onda, mas não tão confortáveis, né? A gente está sendo dragado por essa onda. A gente não começou isso antes. E ainda não é confortável para algumas pessoas esse novo tipo de ensino, né? Por exemplo, o que se fala muito, que é a sala de aula invertida, que é deixar o aluno protagonizar um pouco mais, né? Ele buscar um pouco de informação, você não dá tudo, você faz o aluno participar, o PBL, né? O Problem Based Learning, né? O aprendizado baseado em problemas, que no design já é uma coisa milenar, né? O A gente já design estava empresta acostumado. muito, né? Muito. O próprio pensamento da gente, a construção de grupo, né? O design já traz algumas coisas, não é puxando a sardinha, mas é um curso muito formatado para pessoas criativas e eu acho que é o que se encaixa hoje, né? As pessoas Sim. estão, no modo geral, estão mais sem foco. Então, eu acho que o que eu vejo é que com os meios tecnológicos de imersão, né, as ferramentas, vai ficar o ensino à distância vai melhorar muito em capacidade, eu acredito, porque você vai poder imergir em problemas, em tarefas e tal, de maneira muito melhor do que hoje. Hoje já está muito melhor do que 5 anos atrás. Sim. Né? Mas acho que é isso. Acho que a gente vai se adaptando. É que, ultimamente, o grande problema é que o salto que a gente deu de 1980, 90 para hoje é muito maior do que o salto de 1800 para 1980. Né? As tecnologias eram muito paradas, né? Não tinha muita novidade, a não ser o transistor, o rádio pequeno. Quando entrou a era da informática e celular e tudo mais, e internet, a mudança foi a milhão.
Então, nós estamos nos adaptando a uma mudança que aconteceu assim em muito maior escala do que no último século, né? A gente, em Sim, 10 anos, é como se a gente tivesse avançado 3, 4 séculos. Então, é difícil para a gente... E aí, a gente quer ter performance, né? O desempenho e tal. Claro, a gente precisa respirar e ver o que essas mudanças estão pedindo, né? Até onde a gente vai, como é que o material humano vai reagir a essas mudanças todas, né? Então, sim. acho que é o principal. E até com isso surgem pontos de atenção, né? Com Porque certeza. hoje tem o Augusto Cury fala muito isso, né? Que hoje uma criança de 7 anos, ela tem acesso a uma quantidade de informações que um rei da 1800 não tinha, Né? né? Então, assim, e isso duplica questão de dias, de semanas, né? O que levava, às vezes, 20 anos para fazer. E aí é o que a gente está vendo na prática, né? É muito diagnóstico, né? Hoje fala TDAH, mas às vezes é simplesmente o pensamento do cara que está muito acelerado, né? Né? Com muito estímulo, muita coisa. E aí a gente tende também a ter um regresso, né? Que a gente vê, tá tudo avançando, é o que você falou, né? O capital humano, o ser humano em si, está evoluindo menos do Né? que evoluía, né? O QI está Porque baixando, inclusive. Já tem um estudo que a gente dizem vai que é ter a uma primeira queda do geração, QI. né? É, Dizem que é a primeira primeira geração que o que a gente vai QI ter dos redução de QI. filhos é menor do Que o que dos dos pais. pais. É Olha isso. que contrassenso, né? É um contrassenso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que olhar com bastante cuidado, né? E lembrar que projetos de cunho cultural e estudantil, tudo isso envolve anos, são gerações, né? Você muda hoje para ter esse resultado daqui a 10, 15 anos, né? É. Então acho que precisa de um cuidado maior, porque não é uma coisa tão imediata. Eu melhoro a escola e o cara sai lá na outra ponta melhor. Não. Depende, né? É, e é, Então, e é, e é justamente isso, né? É onde entra toda a parte, né, de até de testar, né? Porque hoje simplesmente fazem, né? hum, Uma vez eu vi um estudo, né, que falava das antenas aqui, da radiação que existe aqui. A gente está perto da Paulista, né? E que em muitos países já não é aceitável. Só que assim, quando que vão descobrir se isso realmente faz algum mal? Daqui, sei lá quanto tempo. É da mesma forma que o celular que está na mão do seu filho, às vezes a gente vê muita criança com 2, 3 anos, você vai descobrir lá na fase adolescente, que aquilo causou, às né? vezes até antes, né? Mas hoje tá assim, né? Se faz para depois descobrir se dá O certo ou não, cigarro né? mesmo, né? Na década de 50 e 60 as pessoas fumavam e ninguém sabia o que o cigarro ia trazer, né? E E hoje hoje a gente sabe, tanto que tem essa conscientização toda. e é mais um contrassenso, né? Porque a mesma inquietude, né? Eu lembro que uma vez eu vi no quadro da empresa assim, qualidade, inquietude, né? Eu discordava um pouco. Falei, meu, mas como assim inquietude? Tudo bem, ela tem ela empresta um conceito legal para uma empresa que quer ser disruptiva, né? Mas acho que não é algo legal para você, para a vida, né? Tu falou, pô, a gente que é inquieto, né? Você vai dormir, você não consegue dormir. Então, assim, eu acho que é muito bom pro lado corporativo, né? Mas para a evolução da pessoa, não, né? Então, acho que fica muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para a gente realmente avaliar. E, e hoje, acho que até a gente falando da questão da universidade, né? Muito se fala, né, de que, pô, hoje, eu não faria faculdade, enfim, a faculdade em, de certa forma, não acompanha mais e tudo mais. Mas para mim, o relato pessoal, fez muito sentido, né? Principalmente porque eu não teria acesso a talvez aquilo que hoje eu valorizo muito, que é o network,
Então, pô, não teria acesso a conviver com aquelas pessoas, as culturas ali que para mim era muito diferente, eu vinha de uma cultura muito diferente. Coisas que a própria mudança, né, que te leva ali, essa ambiência, né? É claro, hoje um cara que está sendo orientado por um pai, talvez, né, que tem esse know-how, que empurra e coloca o cara nessas situações, que seria o papel do professor na faculdade, o cara talvez ele vai empreender antes pô, de repente o cara realmente nem faz uma faculdade, né? Mas naquele momento foi muito importante, né? E essa importância aí é o que muda o jogo para muita gente, né? Eu acho que o papel do professor é simplesmente fundamental, né? E o próprio professor precisa entender disso, né? Porque senão cai em qualquer conversinha também de enviesada, né? E aí se tem esses problemas que a gente tem tido. Mas é isso, Marcelo. Mais alguma contribuição aí? Eu queria... Eu acho que a gente... Não, eu só agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, de poder levar um pouquinho de informação, de bate-papo pessoal, né? Talvez aí quem quiser entrar em contato, depois o Edson pode passar o meu contato. E não, fica aqui só. Sejamos felizes, é a única coisa que eu desejo para vocês. Suas dicas finais aí, Marcelo, para quem está nos assistindo, sei lá, o cara que está começando. Quem está começando é ver um pouco o que você tem como sonho, né? E nunca deixa alguém dizer para você que não dá para fazer alguma coisa. Acho que a grande motivação na minha vida foi sempre pessoas que falavam assim, isso não dá para fazer. Quanto tem mais muito, elas falavam, né, que vai falar tem muita gente não... que gosta de... Eu acho que pensar positivo sempre. Tudo dá para fazer, pode demorar, pode custar muito tempo, custar muito suor, mas não deixa ninguém colocar medida e limite no seu sonho, né? Corre atrás, acredite em você, porque somos todos capazes de fazer, tá bom? Acho que é isso. Bacana. Nada como a sabedoria de um mestre. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço aí. Foi um prazer, Edson, como eu sempre falo, né? Se a gente for parar para conversar, acho que a gente ficaria horas aqui. Né? Mas é isso. Mas agradeço demais aí pela sua ter aceitado o convite, bater esse papo aqui. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer revê-lo, né? Faz tempo que a gente não se vê. E para você que está aí, eu acho que esse papo valeu muito a pena aí para você, com certeza. Então, deixa seu like aí, comenta no vídeo, ative aí as notificações e se você tiver algo para interagir com esse papo aqui, a gente vai ter o maior prazer em te responder, encaminhar aqui para o Marcelo e esclarecer a sua dúvida. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio do 0 ao 4.0.